As coisas acontecem quando você não espera. É sobre essa questão não só do colapso da função de onda, mas a questão de quando você está desapegado. Eu sempre falo nos áudios que é muito importante você ter clareza e foco do que você quer. Quando você tem clareza e foco do que você quer, tudo flui. Porque o que é que acontece? O observador, que é você com seus 5 sentidos e o cérebro, ele vai estar com a energia toda focada naquele alvo, naquele projeto, naquela meta. E quando você está com a energia focada numa meta, num alvo, a tendência é que as coisas possam cada vez mais prosperar, porque você expande essa energia. Então, normalmente as coisas acontecem quando você não espera, quando você não força a barra. Quando você força a barra do universo, você está sendo teimoso. Quando você deixa fluir, você está agindo na lei do desapego. E quando você tem foco, você tem persistência. As coisas acontecem quando você não está com ansiedade. As coisas fluem quando você não tem ansiedade, quando você não fica criando imaginação das coisas. Mas isso é uma consequência e não é resultado. É um processo de aprendizado. Você precisa estudar, praticar os exercícios e ter foco e clareza do que você quer para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Se você está num trabalho que de repente não corresponde à tua expectativa, então por que você está nesse trabalho? Então foca em situações que sejam mais favoráveis e não ficar numa situação que não é tão favorável para você financeiramente, não é tão favorável para você profissionalmente, não vai te levar a um campo de resultados que possam te dar um conforto, uma segurança, ou um caminho de prosperidade, de progresso, de desenvolvimento, que também não vai te ajudar na vida pessoal, na vida social. Então, de repente, você está trabalhando ou está envolvido em algumas situações que não vão te levar a nada, mas foi escolha sua. Essas escolhas foram feitas por você. Então, as coisas não acontecem quando você tem muita ansiedade, quando você está muito apegado. E apego é o quê? Ego, né? Apego. A última palavra do apego é ego. O ego está atrelado, o ego está agarrado, o ego não quer largar. Porque o ego é uma escolha individualista, você não tá unificado com o todo, com o universo, você não está deixando as coisas fluírem naturalmente, você não está pensando no bem-estar, não só da coletividade, mas da sua família em si. As pessoas acham que quando ela quer uma coisa, ela está pensando nela e está pensando na família. Às vezes nem é. É só uma satisfação do orgulho, da vaidade. Ego. Então, isso é consequência e não é resultado. Quando você foca naquilo que você quer, que você deixa as coisas acontecer, as coisas vão acontecer quando você menos espera. E fica claro, consciente da diferença entre consequência e resultado. É isso que você tem que entender. O resultado é conscientemente desejado. Uma consequência já é o subproduto do resultado. O que é que acontece? Muitas das vezes as pessoas estão envolvidas em situações e já ficam almejando o resultado. Não é o resultado que você tem que almejar. Ele é consequência do teu empenho, da tua persistência, do foco e da clareza. Isso é o que ocorre no colapso da função de onda, quando você materializa os seus desejos, aquilo que você quer. A materialização, ela depende estritamente de como você está, de como você está se sentindo, de como você está pensando, porque você tem que estar uno com o universo. O universo, ele é próspero, ele é abundante, ele vai materializar aquilo que você está sentindo, aquilo que você deseja. Mas para isso você não pode ter apego, você não pode estar pensando no resultado. E muita gente fica preso nesse fato. Quando eu comecei a soltar os resultados que eu obtive a partir da minha persistência, do meu foco, da minha clareza com relação a esse trabalho que eu faço de expansão da consciência, os resultados foram os melhores possíveis. Isso é um exemplo do que você tem que fazer. Você tem que soltar, deixar as coisas correrem de uma forma natural, de um processo natural. Soltando e deixando que o universo te entregue dentro de um campo de infinitas possibilidades. O que significa isso? Muito mais do que você imagina poderá ser alcançado, muito mais do que você imagina. Então, se você ficar preso a resultado, você não consegue, porque você está pegado, você está querendo que seja do jeito que você quer. Aí não acontecem as coisas. Então, o que você tem que ficar focado é na consequência, o que significa no trabalho, no processo, focar no que você quer com clareza.
traçar meta, traçar um planejamento, fazer agenda. Muitos de vocês não fazem agenda. Você não faz agenda, você vai ter problema. A consequência significa, se você está realmente na brincadeira, a felicidade acontecerá. O que significa? Deixa as coisas fluírem. Dá o melhor de você no que você tem que fazer. Se você constantemente pensa na felicidade, então ela tem de ser um resultado e ela nunca acontecerá. O resultado vem de um esforço consciente. Uma consequência é apenas um subproduto. Se você estiver brincando intensamente, você estará feliz. Mas a própria expectativa e a ansiedade é que vai atrapalhar tudo isso aí. Não vai permitir que você consiga um resultado ou almeje aquelas coisas que você está buscando, ou aquilo que você está almejando, ou aquilo que você de repente não consegue entender porque que você não materializa aqueles teus desejos. Então, para você pensar de uma forma coerente, você tem que ter foco e clareza, você tem que ter determinação, persistência. E tem que planejar. Não se consegue nada sem planejamento. Tem que ter planejamento. O planejamento é o que vai te mostrar quais são as ações necessárias para que você possa chegar ao seu objetivo. E não pode ficar reclamando, não pode ficar murmurando, não pode ficar criticando, não pode ficar achando que é difícil, não pode ficar achando que nada vai acontecer. E aí, só que o que de fato acontece é que chega um período que você vê o fracasso de tudo que você está fazendo, de tudo que você está almejando, porque você não consegue ter resultado. O que é que eu estava dizendo aqui? O resultado é consequência e não a finalidade de tudo. Então, para você almejar a prosperidade e você ter resultado do que você está fazendo e não ficar focado no resultado, é você desapegar. É o desapego que é a lei principal. É o doar, é o trabalhar focado no trabalho e ficar afastado, ausente do resultado. Mas esse resultado vai vir. Esse é o segredo. Ele não vai vir se você ficar pensando nele. Que aí você congela a energia, criando o que a gente chama de efeito Zenão, onde você para o processo de materialização dos seus desejos, daquilo que você quer, que é uma terminologia da física quântica, que fala que a energia do átomo, ele se comporta de acordo com o observador. O que significa, se você observou demais, desejou demais, você congelou a energia, parou tudo, e aí não vai progredir. Então tem que ter foco e clareza do que se quer. Foco e clareza do que se quer. Tem que planejar, tem que ter ação. Não pode procrastinar, não pode ficar adiando, não pode ficar na zona de conforto. Cada vez que você adia a decisão é mais um dia de sofrimento, porque tem pessoas que não têm coragem de tomar decisão, têm medo. São pessoas que vivem contando historinha mentirosa, dizendo porque não está pronto, porque não está preparado ou porque não é o momento. Então, os resultados vão ser consequência do seu trabalho, do seu empenho, de dedicação, de persistência, de determinação, de estudo, dos exercícios. As pessoas que fizeram os exercícios e não ficaram apegadas ao resultado, tiveram bastante progresso, tiveram bastante evolução, deram salto quântico, mudaram a mente, mudaram o hábito e tiveram resultado, mas porque ela não se apegou ao resultado. Entendeu? Essa é a diferença. Você tem que ter foco e clareza e não pode ficar apegado ao resultado. Você tem que desapegar. E tem que desapegar de tudo, das coisas e das pessoas. Tem que soltar tudo, tá? Deixa tudo fluir, não se apega a nada e você vai ver que o resultado vai vir. E outra coisa, agradeça o que você já tem, tá? Seja grato ao universo, seja grato a Deus, seja grato a você ter saúde, a ter um teto para morar, a você ter uma família, a você estar vivo, né? Que a gente está falando para os vivos, embora muitos que não estejam vivos no astral ou na outra dimensão ouvem, né? Porque eu já tive provas que a gente não está fazendo esse trabalho, não é só para as pessoas que estão no mundo da terceira dimensão, mas pessoas da quarta dimensão, que são parentes, muitos de vocês são beneficiados. Mas é isso, foco e clareza, desapega, solta e agradece.